Graça, graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, o coordenador e o professor do curso. Então, hoje, nós estamos para mais uma aula do Estado, Seminário Teológico à Distância, e nós estamos estudando o livro de Atos. E hoje à noite, está dando para ouvir aí, Ana? Boa noite. Está dando para ouvir, Ana? Ana, pelo amor de Deus, está dando para ouvir, Ana? Ana, está dando para ouvir? Amém. Então, nós vamos hoje para mais uma aula do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos começar a nossa disciplina sobre o Concílio de Jerusalém. Está dando para você falar aí, Ana? Tá muito baixo mesmo. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Como é que tá o quê? Veja aí se aumentou. Puxa, bota aí. Peraí, deixa eu Aumentou? ver. Não, não dá pra ouvir, não. Meu Deus, será assim no celular? Não. O problema é aí, porque aqui está todo o volume todo. Veja aí, conseguiu? Então, hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? Concílio é uma reunião de líderes religiosos, pessoas de nível acadêmico, para buscarem solução para um problema específico ou para vários problemas. Então, agora, aqui, o apóstolo Paulo ele chega da sua primeira viagem missionária e surge agora um grande problema. Os pagãos, os gentios, que é como eles chamavam, os judeus chamavam as outras nações, esses gentios, essas gentes, estas outras gentes, outras nações, elas abriram o coração para o evangelho e aceitaram o evangelho. E Paulo e Barnabé retornam da sua viagem com grande alegria, dando testemunho de que Deus abriu a porta aos gentios. E aí agora a igreja vai enfrentar um problema, porque até então, como eu já disse, todo mundo, todos os que estavam ali era gente de igreja. Ah, com isso eu quero dizer que eram pessoas familiarizadas com a Torá, a lei dos judeus, com o costume judaico, com a maneira de ser judaica. Eram os mestiços samaritanos, o etíope, que provavelmente era
um temente a Deus ou um prosélito da porta. Cornélio, que era um temente a Deus, ou possivelmente também um prosélito. Então, eram pessoas que estavam já acostumadas ao judaísmo. Amém. Então, quando Paulo retorna, dizendo que Deus abrira as portas aos gentios, mas não gentios como os que nós acabamos de falar, como Cornélio, mas gentios politeístas, que acreditavam em vários deuses, gentios pagãos de regiões remotas. Então agora surge um problema que nós vamos ler no capítulo 15 do livro do Atos dos Apóstolos. Diz assim o que aconteceu. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros com respeito a esta questão. Então começou a surgir o primeiro problema. Os irmãos estavam celebrando, estavam em festa lá na cidade de Antioquia, por causa do sucesso missionário da dupla Paulo-Barnabé. E quando eles estão nesta celebração, chegam alguns da Judéia, possivelmente judaizantes, que eram pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, oriundos, vindo do farisaísmo, pessoas estas que nunca mudaram o seu pensamento totalmente. E que tinham por modo de viver tentar judaizar os gentios. Então, primeiro eles já foram com Pedro, eles já questionaram o fato de Pedro ter entrado na casa de um não-judeu, que era Cornélio. Mas esse era meio judeu já. Mas agora a situação fica mais complicada porque o povo que aceitou agora a multidão, as igrejas fundadas por Paulo eram de gentios que não conheciam a Torá, que não praticavam os costumes do judaísmo. Então, algumas pessoas vindo da Judéia, que era onde ficava a igreja mãe, o cristianismo nascente, eles passaram a ensinar: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Ou seja, você só poderá ser salvo se você se circuncidar. É como se dissesse: a fé não é suficiente. Você tem que se tornar uma espécie de judeu antes e depois você crê em Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Aninha, você pode reiniciar, que aí ele fica bom. Reinicie o celular e ele vai ficar bom. Certo? Então, o que acontece? Paulo e Barnabé, é claro que não concordaram com esta tese, com esta
doutrina de que uma pessoa, para ser salva, precisava se circuncidar e se tornar uma espécie de judeu. Então, o que aconteceu? Houve uma disputa, houve um debate onde Paulo e Barnabé eram contrários a esta posição. Esse debate se acirrou tanto que era algo de suma importância. A pergunta era se o judeu, se o gentio, porque enquanto havia só os judeus, a situação estava normal. Mas a pergunta era, os gentios cristãos eram obrigados a obedecer à lei dos judeus? Da resposta a essa pergunta dependia grande parte do destino da igreja. Se a resposta fosse sim, o cristianismo seria uma outra seita do judaísmo. Se não, estaria livre para cumprir a missão divinamente ordenada de ser uma religião universal, ou seja, mundial. Então vem a controvérsia agora. Se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Paulo disse, não precisa da circuncisão, nem se tornar um tipo de judeu para poder ser salvo. Então, resolveram que aquela questão era crucial e o povo de Antioquia, a liderança da igreja, resolveu enviar Paulo, Barnabé, mais uma delegação com outros irmãos para Jerusalém. E lá reuniram-se para resolver este primeiro problema da igreja. Este problema sério. E qual era o problema? A proposta dos judaizantes era que a pessoa, uma vez convertida ao cristianismo, ela tinha que se circuncidar e, caso ela não o fizesse, ela não poderia ser salva. E a proposta paulina era, não, é que basta somente a fé, que a obra de Cristo é perfeita e que não necessita de nenhum acréscimo. Então, agora tinha essas duas propostas sobre a mesa. Um gentio se converteu. De um lado, tinha o grupo de judaizantes que diziam, se converteu, então se circuncida para poder ser salvo e vai viver como um judeu. Do outro lado, tinha um grupo da liberdade cristã, liderados, encabeçados e capitaneados por Paulo, que dizia não. A pessoa é salva pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E agora esse problema os apóstolos vão resolver junto com os anciãos, a igreja vai se reunir para discutir esse assunto. Então, diz assim, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, o Justo Gonzalez diz, o próprio fato de eles terem decidido enviar estas pessoas para Jerusalém para esclarecer o assunto poderia indicar que os judaizantes alegaram ter o apoio da Igreja-mãe. Então, Justo Gonzalez diz o seguinte, esse povo estava dizendo que eles eram embaixadores, eles eram uma espécie de apóstolos enviados da Igreja de Jerusalém.
Então, a igreja em Antioquia manda o povo lá para a igreja de Jerusalém para resolverem isso. E agora a delegação vai para Jerusalém. Sai de Antioquia, na Síria, e vai para Jerusalém. E tendo eles chegado, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera. Então, agora eles contam a mesma coisa em Jerusalém que eles contaram quando chegaram muito felizes em Antioquia. E os cristãos oriundos do farisaísmo expõem sua opinião. Olha o que eles disseram agora. Então começa aí o debate. Eles estão no concílio. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Essa turma aqui sempre deu problema. Eles eram os judaizantes. Judaizar quer dizer transformar um gentio num judeu, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Agora há um acréscimo. Então, agora eles dizem o seguinte: não basta se circuncidar. Eles têm que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés. E o Bruce, ele diz assim: para aqueles a quem a igreja era apenas mais um partido dentro da congregação judaica, a resposta era bastante simples. Os gentios, as outras gentes, deveriam ser admitidos na congregação da mesma maneira que os prosélitos eram admitidos na comunidade judaica, através da circuncisão e da obediência a toda a lei mosaica. Então, essa foi a primeira proposta apresentada no Concílio de Jerusalém. John Albert Bengel, ele diz assim: era mais fácil fazer um cristão de um gentio do que sobrepujar o falso ensino dos fariseus. Vou ler de novo. Era mais fácil fazer um cristão de um gentio do que sobrepujar o falso ensino dos fariseus. É o que diz o Simon Stemmer. Então, o concílio vai começar para resolver isso. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinarem a questão. Então agora a pauta está ali, já existem os dois lados, e o concílio tem que determinar o que é certo e o que é errado. O Simon Systematis, ele diz que esse concílio deve ter durado vários dias. Então esse foi o primeiro dos chamados 7 concílios ecumênicos. E o que acontece? Nós temos agora a argumentação de Pedro. Pedro, que já tinha tido contato com gentios, agora Pedro ele vai para o lado de Paulo e Barnabé. Então ele vai falar como ele, Tiago e João são consideradas colunas. Então agora ele tem autoridade para falar nesse concílio, durante essa reunião. O primeiro argumento é que Deus escolheu a Pedro para pregar aos gentios. Ele diz: havendo grande debate, então o debate estava acirrado, de um lado as pessoas, os judaizantes dizendo tem que se circuncidar e guardar a lei de Moisés, do outro lado não, a fé em Jesus Cristo. Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Então, Pedro agora, o argumento de Pedro foi autoritativo, revelador e baseado na experiência. Pelo contrário, suas declarações estavam alicerçadas no fato de que ele estava autorizado pelo Senhor a ter um ministério entre os gentios, o que era algo que os críticos da missão de evangelização entre os gentios não podiam reivindicar para si mesmos.
Então Pedro diz, olha, Deus me escolheu para que por minha boca os gentios ouvissem a mensagem do evangelho e cresçam. Então eu estou falando com autoridade, porque nenhum de vocês que são contrários à justificação do gentio, à salvação por meio da fé, foram usados por Deus para isso. O segundo argumento é que Deus não faz distinção entre judeu e gentio. Isso era um absurdo para o povo da época. Para nós, ocidentais, é algo comum. Mas, quando a gente lê a Bíblia com a cabeça do povo da época, com o pensamento da época, a gente vê que isso aqui era um absurdo. Para o judeu, Deus tinha colocado Israel como cabeça, e os gentios, como alguns diziam, eram a palha que alimentava o fogo no inferno. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, Pedro defende de que a salvação não vem por meio da pessoa se tornar uma espécie de judeu, de se circuncidar, de guardar, observar a lei de Moisés, mas que Deus havia purificado o coração de Cornélio e dos seus amigos e parentes, não porque eles se circuncidaram, não porque eles guardaram a lei, mas pela fé. De novo, ele diz assim, limpar seus corações. Aqui ele se apresenta como um contraste à purificação exterior da circuncisão sobre a qual os adeptos do judaísmo estavam insistindo. Ele está dizendo que Deus purificou o coração não pela circuncisão, mas pela fé. Terceiro argumento, a salvação é pela graça para judeu e gentil. Ele diz, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz a nuca, pescoço, os ombros, né, dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Ele diz, olha, vocês estão tentando a Deus. Vocês estão querendo pôr sobre os gentios que se convertem práticas religiosas que nem nossos pais, nem nós mesmos, podemos suportar, podemos obedecer. Nenhum de nós conseguiu chegar lá. Ele diz, mas nós cremos que fomos salvos não pela circuncisão ou pela observância às regras da religião judaica. Ele diz, mas somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também foram aqueles. Então, Pedro diz que tanto o judeu como as gentes, os gentios, os novos cristãos, são salvos pela fé. O Stott, ele diz assim, nós, judeus, não obtivemos a salvação por intermédio da obediência à lei. Como, então, podemos esperar que os gentios façam? Ele está dizendo, olha, nem nós, nem nossos pais conseguimos obedecer à lei integralmente, de maneira plena, a merecer a salvação. Se nós estamos acostumados com ela, se nós, que Deus nos deu, não conseguimos, vocês esperam que os gentios, não é um absurdo que vocês esperem que gentios, pagãos, que não conhecem, que ainda vão ser ensinados, que eles obedeçam uma coisa que nós não conseguimos? O Like, ele diz assim,
era geralmente usado pelos escritores judeus no sentido de obrigação. Era a palavra julgo. Julgo, ele tem um sentido de conotativo e denotativo. Conotativo, literal, era uma proteção que se colocava no pescoço do animal. No sentido conotativo, significava, figurado, significava um conjunto de doutrinas, preceitos, mandamentos, regras. Então, William Barclay diz assim: o paradoxo do cristianismo é que o caminho da vitória é o caminho da rendição. O caminho ao poder é admitir nossa própria fraqueza. O que o William Barclay está dizendo? Ele está dizendo que o caminho da vitória é o caminho da rendição. Ninguém ia dizer assim, olha, a gente ganha a batalha se rendendo. E a gente tem poder dizendo que é fraco. Ele diz que isso é um paradoxo. Mas o que William Barclay está realmente nos dizendo? Ele está dizendo que no cristianismo nós precisamos nos render, ou seja, admitir a nossa pecaminosidade, admitir que nós não nós ficamos aquém do esperado por Deus, nós não conseguimos chegar lá e não conseguiremos, e por isso nos rendemos e dizemos a Deus: estou perdido, sou pecador. E quando nós admitimos as nossas fraquezas, aí é que nós nos tornamos fortes. Quando nós dizemos: Pai, sem a tua ajuda eu jamais conseguirei a salvação, sem a tua graça. Se esperares por mim, me perderei. Então é isso que o William Barclay está nos dizendo. Os missionários fazem um relatório no concílio. Agora, aquele mesmo relatório, eles vão prestar um relatório oficial. Toda a multidão silenciou, depois de Pedro ter falado, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Barnabé e Paulo mostraram que Deus estava trabalhando por intermédio deles com sinais e prodígios, ou seja, que Deus tinha dado o seu aval, aval este que a ala judaizante não queria dar. Mas eles estão dizendo que vocês estão nos negando, Deus nos concedeu o seu aval para o nosso trabalho entre os outros povos por meio de sinais e prodígios. Ao mencionar esses milagres, testificam do fato de que o próprio Deus aprovava o seu ministério. E o Stott, ele diz assim: a ênfase nos sinais e prodígios provavelmente não pretende renegar a pregação da palavra, mas confirmar e validar a pregação. Argumentação escriturística e teológica de Tiago. Agora, Tiago, que supõe-se que foi o primeiro bispo, era o irmão do Senhor, primeiro bispo de Jerusalém. É claro que quando a gente fala de interpretação bíblica, sempre tem as interpretações divergentes. Tiago pega o gancho deixado por Pedro. Tiago pega a palavra. Então, o concílio se dá na exigência dos judaizantes, da circuncisão e guarda da lei, da palavra de Pedro, que não, do testemunho do apóstolo Paulo e Barnabé sobre os milagres, a autenticidade, a validação, a legitimação do seu ministério pelo próprio Deus,
E agora Tiago, que provavelmente foi o presidente, né, aquele que presidiu esse concílio, ele disse, depois que eles terminaram, Paulo e Barnabé, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão expôs como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então ele pega o gancho, ele diz, olha, Pedro já citou uma parte do que eu iria dizer. E eu achei interessante, né, que já, quando a gente trata disso, houve 7 concílios chamados concílios ecumênicos, ou seja, ecumenicidade aqui tem o sentido de toda a igreja, e não desse sentido moderno, pejorativo, negativo, maligno. Os concílios não têm autoridade na igreja, a não ser que possam mostrar que suas conclusões estão de acordo com as escrituras. Ou seja, o Stott está dizendo, os concílios não podem decidir e a igreja fazer porque um determinado concílio, a reunião de líderes eclesiásticos, decidiu. Mas a igreja se vê obrigada a fazer quando este concílio, baseado, fundamentado e alicerçado numa interpretação correta das escrituras, chega a uma determinada decisão baseada, alicerçada na escritura. Então, Tiago agora vai mostrar o cumprimento das profecias relacionadas aos gentios. Ele vai para a Escritura. Conferem com isto as palavras, está dizendo, com o que Pedro diz, dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. O meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Tiago contemplava o cumprimento espiritual da profecia bíblica no reino de Cristo, erigido no dia de Pentecostes, bem como no recolhimento das nações gentílicas como parte desse reino. E aí o Stott diz, primeiro Deus prometeu restaurar o tabernáculo caído de Davi e reedificar suas ruínas, que os olhos cristãos veem como uma profecia da ressurreição e exaltação de Cristo, a semente de Davi, e o estabelecimento do seu povo, de modo que depois o remanescente gentil procurará o Senhor. Em outras palavras, através do Cristo davídico, os gentios serão incluídos em uma nova comunidade. Então ele está dizendo, olha, Tiago cita e diz que Deus levantaria o povo de Israel, o verdadeiro Israel, que era a igreja, né, constituído daqueles judeus verdadeiros que receberam Cristo, e diz assim, reedificarei o tabernáculo de Davi, o reino davídico. Deus fez uma promessa a Davi, uma aliança com Davi, a aliança davídica, dizendo nunca faltará sucessor no teu trono. Essa era uma aliança unilateral, do lado único e exclusivamente divino. E Deus ofereceu, em primeiro lugar, salvação aos judeus. Mas diz também os profetas, né? Tiago cita, e depois de Deus ter levantado e restaurado, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios. Então, ele está dizendo que o que Deus estava fazendo em Israel, salvando primeiro os judeus, porque todos os cristãos até então eram judeus. Então, agora, Deus está agregando, acrescentando, somando, juntando a nova comunidade, ao seu novo povo,
os gentios, como ele havia cumprido, prometido, profetizado, anunciado no passado. E agora, a proposta de Tiago. Tiago está dizendo, olha, o que está acontecendo é o cumprimento das Escrituras. E aí ele faz uma proposta. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, tanto Tiago como Pedro pensam semelhante a Paulo. Coisa que alguns querem jogar Paulo contra Tiago, principalmente na questão da justificação. Então, muita gente acha que Paulo e Tiago pensavam diferente, esse texto discorda. Esse texto mostra o alinhamento doutrinário entre Tiago e Paulo, já bem no início do cristianismo. Ele diz o seguinte: não deve aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ele diz, olha, qual é a minha proposta? Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não devemos exigir que eles se transformem em judeus, que eles se circuncidem, que tenham as leis dietéticas, que tenham as leis que a gente tem, que sejam primeiro da nossa religião, não. Não precisa disso, eles são justificados pela fé. E aí ele faz uma recomendação para o bem de todos. Ele diz assim, mas escrever-lhes, então tinha que ter um documento, que aquele povo que foi lá fazer toda essa confusão em Jerusalém tinha dito que tinha autorização de Tiago e da igreja de Jerusalém, e agora eles estão dizendo o seguinte, nós vamos mandar uma carta para que quem chega aí saiba que o documento saiu deste concílio e da liderança da igreja aqui. Aí ele diz, mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido. Essa concordância entre escritura e experiência, entre o julgamento dos profetas e dos apóstolos, era conclusiva para Tiago. Diz o Stott. Ele está dizendo, olha, as escrituras dizem que os gentios serão salvos, e nós chegamos a esta conclusão de que os gentios são salvos pela fé e não por se tornarem judeus. Só que, infelizmente, alguns hoje estão tentando ser uma espécie de cristão judeu. Parece que a turma não andou lendo a escritura. O Adam Clarke diz o seguinte, né, sugere que o sentido desse versículo pode ser que os judeus convertidos poderiam frequentar a sinagoga e ouvir a leitura da lei. Desse modo, não seria necessário escrevê-la. Então, o judeu continuaria ouvindo a lei, o judeu continuaria vivendo, comendo de acordo com as prescrições, os judeus continuariam vivendo com seus votos, com seus costumes. Agora, isso era algo do judeu e que não deveria ser colocado como algo para o cristão de origem gentílica fizesse. A decisão do concílio sobre essa questão em pauta. Qual é a decisão? A decisão é levada a Antioquia por uma delegação eleita pelo concílio. Então, pareceu bem, agora eles escreveram uma carta de que as pessoas não deviam, o gentio não era obrigado a se tornar um judeu. Mas escrever que se abstém das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, dos animais sufocados e do sangue. O que é isso? Os judeus tinham
muitos escrúpulos. E Tiago, ele, muito sabiamente, ele diz o seguinte: olha, nós não devemos impor a lei, a circuncisão aos gentios. Isso não. Então, o judeu ficaria assim. Mas, para evitar atrito entre esses dois povos tão distintos, tão díspares, ele dá um conselho que os cristãos de origem gentílica não deviam ferir a consciência dos cristãos de origem judaica. Então, esse conselho é, olha, escrever nessa decisão que se abstenham das contaminações dos ídolos. Ou seja, não façam nada que venha ofender a consciência dos vossos irmãos de origem judaica, que abominam os ídolos. Tenham cuidado com as práticas sexuais ilícitas. Vocês estão no mundo pagão, aí vale tudo. Então, o judeu tem um escrúpulo muito grande. Então, Tiago diz, olha, tenham cuidado, não cometam estas coisas, não façam isso, o que para vocês até então era algo super normal, vocês agora devem evitar, para que vocês não venham a ferir, a magoar, a entristecer os vossos irmãos de origem judaica. Da carne de animais sufocados. Então, o judeu não comia uma carne com sangue. Então, ele tirava todo o sangue. Então, esta carne de animal sufocado era um escândalo para o judeu. Ver um gentio, porque eles disseram assim, vocês não são obrigados a viver como nós, mas também não podem abusar desse direito, dessa liberdade que Deus lhes dá e que nós reconhecemos para dizer, você não come isso, mas eu como. Para dizer, você não faz isso, mas eu faço. Para dizer que esse povo devia agora, em respeito aos judeus, andar de uma maneira que não ofendesse ao escrúpulo do judaísmo, dos cristãos de origem judaica, para evitar atrito, para evitar contenda entre esses dois povos. Então, agora a carta vai ser escrita com a decisão do conselho, vai ser levada para as igrejas. Então, o que foi que ficou decidido? Não vamos impor a ala judaizante, perdeu, a ala paulina, petrina e tiaguina, né? Ganhou. Então, essa era a decisão da igreja, que os gentios eram salvos pela fé, que não precisariam se circuncidar. E hoje tem gente no meio cristão se circuncidando. O pessoal acha que ser semelhante aos judeus dá algo mais, tem algo mais forte. Era assim que os judaizantes pensavam, mas não era esse o caminho que Paulo ensina. E eles dizem, olha, eles vão ser salvos pela fé, como nós, não precisam ser igual a nós, mas nós já temos a nossa religião, nós já temos a nossa maneira de viver, então nós vamos viver, nós vamos circuncidar nossos filhos, nós vamos na sinagoga,
nós vamos fazer votos, nós vamos ter as nossas regras dietéticas, mas o de outra nação, o cristão de outra nação, não precisa ser como nós. Precisa ter fé em Jesus Cristo. E aí ele dá um conselho prático, que se evite coisas que vão escandalizar os judeus. Coisas que aos olhos dos gentios era absolutamente normal. Então, comer carne sacrificada, comer sangue, que é o que hoje se chama de galinha cabidela, para eles não tinha nenhum problema. Eles não viam nenhum problema nisso. E Tiago está dizendo, façam isso não por vocês, mas façam isso para não ofender a mente, a consciência dos vossos irmãos judeus, já que eles estão recebendo vocês do jeito que vocês são, nós estamos recebendo vocês do jeito que vocês são, e vocês precisam crer em Jesus Cristo, então agora vocês também têm que fazer o sacrifício de vocês, de evitarem determinadas coisas, para não ferir também o judeu, para que a gente possa caminhar juntos. Então agora eles escrevem uma carta. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Então, elegeu-se uma delegação a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, o que eles fazem agora? Eles mandam um documento lá para onde começou o problema, para que lá todos saibam qual foi a decisão tomada no concílio, que o gentio é salvo pela graça por meio da fé, e não por se tornar uma espécie de judeu. O concílio concordou com o sumário de Tiago. A combinação das escrituras proféticas com a experiência apostólica parecia-lhes conclusiva, como tinham sido para ele. A sua ideia de propor abstenção aos cristãos gentios em 4 áreas culturais parece ser uma sábia solução para promover tolerância mútua e comunhão, diz o John Stott. Aquele conselho que eu já falei, onde ele está dizendo não coma sangue, né? Não coma comida sufocada, para que você não venha magoar um judeu. Então, a decisão do concílio é escrita numa epístola e enviada a Antioquia junto com a delegação, os autores e os destinatários, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, agora, nós temos o primeiro documento cristão que estabelece uma doutrina, que é levado por uma delegação para solucionar. Então, agora, é claro que aquele povo que foi para lá continuou pensando da sua maneira, que a pessoa precisava se circuncidar, guardar a lei de Moisés, mas a doutrina da igreja agora era outra. A doutrina da igreja estava agora numa carta que era levar para que o povo soubesse o que a igreja como um todo pensava. Então, diz assim, a carta tem sido descrita como uma obra-prima de tato e delicadeza. Ela começa de forma muito fraternal, escrevendo por mão deles, Judas e Barsabás e Silas. Uma carta parece impessoal. Era sábio enviar pessoas. Então, eles dizem, olha, não vamos mandar só uma carta, vamos mandar também uma delegação. Então, a razão do envio da delegação. Visto sabemos que alguns saíram de entre nós. Então, aquela turma dos judaizantes saíram lá de Jerusalém.
Essa turma que gosta de perturbar vai longe, faz coisas sem ser mandada, sem nenhuma autorização, por isso que agora estão mandando uma carta. Esse povo foi lá, e a ideia é que eles disseram, nós viemos com autorização, viemos mandar com que esses gentios que Paulo ganhou, que você, Paulo, e Barnabé voltem lá, circuncidem e comecem a orientar o que eles devem comer, o que não devem, as festas que eles devem guardar. E Paulo disse, não. Então, agora, os irmãos escrevem uma carta e dizem, ó, saíram dentre nós, sem nenhuma autorização. Então, dizendo, eles não tinham autorização. Vos tem perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Ele agora explica o motivo. Olha, o pessoal saiu daqui dizendo que tinha nossa autorização sem ter, e perturbaram vocês, trouxeram ensinamento estranho. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Então, tudo agora estava sendo feito de acordo. Eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, agora, não só Paulo e Barnabé vai, mas vai uma delegação para confirmar, para que ninguém pense, não. Para que aqueles que estavam perturbando todo mundo lá não dissessem, não, eles estão inventando isso. Estão inventando que... E aí essa desavença, esse debate não iria acabar nunca. Então, nós é que fomos enviados pelos irmãos de Jerusalém, diriam os facciosos da ala farisaica. Mas agora a igreja sabiamente manda uma comissão com uma carta escrita e assinada pela liderança da igreja para dizer qual é a posição da igreja em relação a esse assunto. É que o gentio deve viver como um gentio, só que pela fé em Jesus Cristo. E, como gentio, ele deve abrir mão de certas coisas culturais para não ofender também os seus irmãos. Então, agora a igreja e seus líderes apresentam a importante carta. Em primeiro lugar, eles negam o envolvimento com o partido. Não fomos nós que os autorizamos. Em segundo lugar, deixou bem claro que os homens eleitos e enviados por eles, ou seja, Judas e Silas, tinham apoio e aprovação. E, em terceiro lugar, eles anunciam sua decisão unânime, tomada pelo Espírito Santo em nós, de não vos impor maior encargo sobre os gentios convertidos. A decisão do concílio em relação aos crentes gentios. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então, era a liderança do Espírito Santo. Olha o que está escrito. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais focados, das relações sexuais. Destas coisas fareis bem em vos guardar. A decisão atingida pela igreja é considerada inspirada pelo Espírito Santo. Disse que a única virtude nova que o cristianismo trouxe para a humanidade foi a castidade. Então, era necessário, ao mesmo tempo, tendo estabelecido o princípio de que a salvação se dá somente pela graça, por meio da fé, sem as obras, era necessário lembrar os gentios que deviam respeitar a consciência de seus colegas judeus, abstendo-se de algumas práticas que poderiam ofendê-los. Os costumes gentios eram muito ofensivos aos judeus e aos cristãos judeus. Portanto, Tiago aconselhou que os cristãos gentios adotassem um outro modo de viver, abstendo-se de certas práticas que ofendiam a seus irmãos.
A abstinência aqui recomendada deve ser entendida não como um dever cristão essencial, não como um mandamento, mas como uma concessão às consciências dos outros. Ou seja, eu não vou fazer isso, não porque é um mandamento, mas para não ofender ao meu irmão. Então, agora, para terminar, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, aqui nós temos o primeiro concílio resolvendo a primeira disputa teológica. Então, ficou estabelecido que a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E que deveria se respeitar, não fazer determinadas coisas que viessem a ofender aos nossos irmãos judeus. Os judeus continuariam fazendo. Nós não somos obrigados a não fazer. Mas, diante de um judeu, por respeito a ele, a sua consciência, por amor ao nosso próximo, nós não devemos fazer para que ele não venha ficar com sua consciência machucada. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.